Bom, gente, chegamos ao terceiro vídeo de como as máquinas aprendem. Nesse vídeo, vamos explorar o modelo Support Vector Machine e também a aplicação de inteligência artificial no diagnóstico. Espero que vocês gostem. Modelos de aprendizado de máquina geralmente classificam dados em dimensões. Dados geralmente têm múltiplas dimensões, né? Vamos imaginar que eu tenho dimensões... nós vamos conseguir ver três dimensões, né? Vamos imaginar x, y, z. Quando você está na sua casa, você está olhando e você está vendo largura, altura e profundidade. Mas os modelos de aprendizado de máquina são multidimensionais, tá? Eles conseguem ver várias dimensões. E existe um modelo particular chamado Support Vector Machine, que utiliza esse conceito de múltiplas dimensões para classificar os dados. Por quê? Porque, no fim, a classificação dos dados é uma classificação geométrica. Eu tenho um conjunto de dados e eu passo uma linha, uma faixa que separa esses dados, né, entre uma classe e outra. Modelos como o Support Vector Machine podem classificar de formas diferentes, né, esses dados, né? Certo? Ou árvore de decisão, como a gente viu nos vídeos passados, ou próprio Naive Bayes, ou de vizinhança. Dependendo do modelo, a superfície de classificação pode ser linear, não linear, alguns têm mais dificuldade e outros não têm tanta dificuldade. E a gente vai ver isso no vídeo de hoje. Agora vamos falar um pouquinho de aplicação de medicina no diagnóstico usando inteligência artificial. You know how they say there are two certainties in life, right? Death and taxes. Can't we get rid of one of those? See, 100 years ago, life expectancy was only 45. Can you believe that? And then by the 1950s, it was up to 65, and today it's almost 80. Tomorrow, who knows, right? Healthcare has made huge progress. We've eradicated epidemics that used to kill millions, but life is fragile. People still get sick or pass away for reasons that maybe should be someday curable. What if we could improve diagnosis? Innovate to predict illness instead of just react to it? In this episode, we'll see how machine learning is combating one of the leading causes of blindness and enabling a son with a neurological disease to communicate with his family. AI is changing the way we think about mind and body, life and death, and what we value most, our human experience. Usar modelos para diagnosticar doenças usando inteligência artificial é cada vez mais comum. Hoje, o FDA nos Estados Unidos já aprovou diversos modelos, já existe um processo de validação desses modelos que a gente espera que brevemente tenhamos no Brasil também. Esses modelos têm trazido uma série de benefícios. Por exemplo, algum tempo atrás foi identificado um nódulo pré-cancerígeno no câncer que poderia virar um câncer de mama, né, em um tratamento precoce de uma pessoa, né? A gente tem modelos hoje para detecção de Covid, raio-x, detecção de câncer de pulmão, detecção de nódulos em diversos órgãos, né? E isso vai ser cada vez mais comum. Eu vou passar agora um exemplo para vocês de um projeto da Google que basicamente utiliza retinopatia, modelo de visão computacional para identificar retinopatia, uma doença causada pela diabetes nos olhos, tá? என் பேர் சாந்தி. நாங்கள் குடும்பத்தில் 4 பேர் இருக்கோம். எங்கள் வீட்டுக்கார பேர் பகீரதன், பிள்ளை பவித்ராஸ், யோகேஸ்வரன். வாச தொளிப்போம், வீடு வாச தொளிச்சு கூட்டி கோலம் போட்டுட்டு பிள்ளைகளுக்கு காஃபி போடுவோம். 5 மணிக்கு எழுந்திருப்பேன். Santi does not have an easy life. It's made more difficult because she has diabetes, which is affecting her vision. கண்ணு வலி இருந்துச்சு. போய் ஆஸ்பத்திரிக்கு, இங்கே அலங்காநல்லூர் ஆஸ்பத்திரிக்கு வலி தலை வலி இருந்தது. If Santi does not get medical help soon, eventually she may go blind. Complications of diabetes include heart disease, kidney disease, but one of the really important complications is diabetic retinopathy. And the reason it's so important is that diabetic retinopathy is one of the leading causes of blindness worldwide. This is particularly true in India. Dr. Kim called up a team at Google. Made up of doctors and engineers, they're exploring ways to use machine learning to solve some of the world's leading healthcare problems. So we started with, could we train an AI model that can somehow help read these images, that can decrease the number of doctors required to do this task? So this is the normal view.
when you start looking more deeply, then this could be a microaneurysm, right? This one here. Could be. The team uses the same kind of machine learning that allows us to organize our photos or tag friends on social media. Image recognition. First, models are trained using tagged images of things like cats or dogs. After looking at thousands of examples, the algorithm learns to identify new images without any human help. For the retinopathy project, over 100,000 eye scans were graded by eye doctors who rated each eye scan on a scale from 1 to 5, from healthy to diseased. These images were then used to train a machine learning algorithm. Over time, the AI learned to predict which eyes showed signs of disease. This is the assistance view, where the model's predictions are actually projected on the original image, and it's picking up. Então, aplicar a inteligência artificial na saúde, eu não digo nem mais que é o futuro, é o presente. Hoje a gente usa redes, como a gente chama de redes convolucionais, para fazer classificação. A gente usa a rede chamada Transformers, que vocês conhecem no ChatGPT, para fazer detecção de objetos também, para classificação de imagens, né? E um conjunto de outras tecnologias para fazer predição, tá? Predição, acompanhar pacientes, fazer diagnóstico, né? A IBM já fazia isso com o IBM Watson, né? O Watson Health, fazia acompanhamento de pacientes e sugeria melhores tratamentos, tá? Isso vai ser cada vez mais comum, vai estar mais presente nas nossas vidas, tá? Certo? Ou seja, ter modelos que estão nos ajudando a nos cuidar, a ter um diagnóstico mais preciso, ou tá avaliando a nossa saúde, ou você está usando uma pulseira como a Mi Fit, vocês chegaram a usar, que capta sinais vitais e está mandando, fazendo diagnóstico online, né? Eu tenho uma pulseira, por exemplo, que faz um EEG, né? Não, um ECG, um eletrocardiograma, e faz processos de diagnóstico online, tá? Então, isso vai ser cada vez mais comum na nossa vida, tá? Aid healthcare providers in diagnosing various conditions by analyzing medical images such as X-rays and MRIs and comparing them to extensive databases of clinical data. This technology can improve diagnostic accuracy, save time, and enhance patient outcomes. For example, a radiologist examining a chest X-ray for signs of lung cancer may use an AI algorithm to detect subtle abnormalities. The algorithm compares the image to thousands of similar cases, identifying patterns that may be difficult for the human eye to discern, ultimately assisting in a more accurate diagnosis. Notable apps and websites offering AI-driven medical image analysis include ADOC, Zebra Medical Vision, and Inlytic. These platforms use advanced algorithms to analyze medical images, providing healthcare providers with valuable insights to support their clinical decision-making processes. By incorporating AI algorithms in medical image analysis, healthcare providers can improve diagnostic accuracy, creating more accurate and personalized treatment plans by analyzing patient data, medical history, and the latest research on treatment outcomes. This technology enables healthcare providers to make informed decisions tailored to individual patient needs, potentially improving care quality and results. For example, an oncologist treating a patient with breast cancer may utilize AI to analyze the patient's medical history, genetic profile, and tumor characteristics, along with the latest research on treatment efficacy. The AI system can then generate a customized treatment plan, factoring in the patient's unique circumstances and increasing the likelihood of a positive outcome. Notable apps and websites offering AI-driven personalized treatment planning include IBM Watson Health, Tempus, and Deep6 AI. These platforms leverage advanced algorithms and vast databases of clinical data to support healthcare providers in developing tailored treatment. Então, modelos como o SVM, Support Vector Machine, nos ajudam a trabalhar com dados não linearmente separáveis. Tá? Eu tenho dados linearmente separáveis, com um tracinho, uma reta, eu consigo separar os dados, mas eu tenho dados não linearmente separáveis que não basta uma reta para separar esses dados. Então, como é que o SVM funciona? O que é que ele pretende, né? Ele basicamente tenta encontrar o vetor que maximiza a separação dos dados. E aí você pode se perguntar, só funciona com dados lineares? A gente vai ver isso a seguir, que não, ele funciona também com dados não lineares. O que ele faz é projetar vários vetores de separação e tenta encontrar o vetor que maximiza a separação dos dados. O vetor ou a linha que mais separa os dados. Esse é o processo, tá? Mas e como é que o que isso tem a ver, por exemplo, com dados não lineares, né? A gente vai ver isso a seguir.
Vou explicar o modelo SVM de uma forma mais simples para você. Imagine que você tem um monte de animais, como cães e gatos, e quer aprender a diferenciá-los. O SVM pode te ajudar com isso. Primeiro, você precisa de alguns exemplos de cães e gatos para treinar o SVM. Cada animal será representado por algumas características, como a cor do pelo e o tamanho. O SVM irá olhar para essas características e tentar encontrar uma forma de separar os cães dos gatos. O SVM vai desenhar uma linha imaginária para separar os cães dos gatos no espaço das características. Ele vai tentar fazer isso de uma forma especial, escolhendo a linha que fica o mais longe possível dos animais mais próximos de cada classe, ou seja, dos cães e dos gatos que estão mais perto um do outro. Esses animais que estão mais. O que o SVM faz é uma extrapolação dimensional. Isso parece complicado, mas não é. Imagine que eu tenho x e y, tá? É uma única dimensão, a gente está vendo isso num plano. Ele cria uma nova dimensão baseada nos valores da dimensão anterior. Ou seja, se eu tenho x e y, eu posso pegar uma dimensão nova chamada z, que é x2 mais y2. Isso a gente chama de kernel. Ele aplica um kernel que possibilita basicamente criar uma terceira dimensão. Com essa terceira dimensão, os dados ficam separados em 3D e eu consigo passar um plano, uma reta, uma superfície de decisão que separa os dados. O SVM é um modelo mais poderoso pré-uso de redes neurais. Ele foi muito usado na década de 90, nos anos 2000, tá? E ele é bastante eficiente, tá? E vamos ver um pouquinho mais de como é que ele funciona from scratch. Vantagens do modelo SVM. Eficaz em espaços de alta dimensionalidade. O SVM é capaz de lidar com conjuntos de dados que possuem muitas características, ou seja, espaços de alta dimensionalidade. Ele pode encontrar hiperplanos de separação mesmo quando o número de características é maior do que o número de amostras. Boa generalização. O SVM busca maximizar a margem entre as classes, o que ajuda a reduzir o erro de classificação em dados não vistos anteriormente. Isso significa que o modelo SVM tende a ter uma boa capacidade de generalização e pode funcionar bem em dados novos. Lida bem com dados não linearmente separáveis. O SVM pode usar funções de kernel para mapear os dados em um espaço de maior dimensionalidade, onde as classes possam ser separáveis. O SVM tem diferentes kernels, e dependendo do kernel, como vocês podem observar nas classificações à esquerda, dependendo do kernel, a forma de classificação é diferente. Pode ser linear, não linear, etc. Então existem diferentes tipos de kernel, tá? Desde kernel polinomial, kernel sigmoide, a kernel RBF, e dependendo do kernel, a equação é diferente e traz diferentes resultados. Então, um dos parâmetros do SVM muito importante é o kernel. O SVM tem uma matemática um pouco complexa por trás dele, e o que a gente agora não vai abordar ela nesse momento. No segundo momento, no curso mais avançado, a gente aborda a matemática do SVM, tá? Tá certo? Mas assim, eu vou dar uma introdução um pouquinho do que é os multiplicadores de Lagrange, tá? Os multiplicadores de Lagrange pode cobrar em prova de concurso, pode cobrar na prova de certificação, e uma inteligência artificial agora vai explicar para vocês o que é os multiplicadores de Lagrange. Imagine que você tem um problema onde precisa separar duas classes de pontos em um gráfico. Você deseja encontrar uma linha reta que possa dividir esses pontos corretamente. O SVM pode te ajudar com isso. Os multiplicadores de Lagrange são uma parte importante do SVM. Eles nos ajudam a encontrar a melhor linha de separação entre as classes. Os multiplicadores de Lagrange são como pequenos números que estamos procurando para cada ponto de dados. Vamos chamá-los de alfas. Cada ponto de dado terá um alfa correspondente. Esses alfas são especiais porque eles nos dizem se um ponto é um vetor de suporte ou não. Vetores de suporte são pontos que estão mais próximos da linha de separação. Eles são muito importantes porque eles ajudam a determinar a posição e a forma da linha de separação. Bom, nós estamos chegando na parte final do nosso vídeo, tá? O que eu vou fazer agora é mostrar um pouco do código-fonte para vocês. Quem não quiser ver o código-fonte, quiser ver depois, não tem problema. Eu só peço que vocês se inscrevam no canal, dê o like, isso é um trabalho importante. O SVM é um modelo um pouquinho mais complexo e depois a gente vai gastar mais vídeos com ele. Tá? Essa é a explicação mais simples, inicial, simples entre aspas, né? Porque não é tão simples. E depois a gente vai aumentando o nível de complexidade, né? Tentando aprimorar até o aprendizado.
Eu vou colocar o código na descrição do vídeo, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes porque a gente vai ter outros vídeos para explicar isso, porque eu preciso de alguns conceitos que vocês não viram ainda, um conceito mais complexo, mas eu vou dizer assim. Ele no treino, ele calcula a matriz de similaridade, ele calcula os multiplicadores de Lagrange usando esses alfas e usa uma função de decisão. Essa função de decisão é uma multiplicação da matriz dos alfas pelo y, e aí da importância do y, né, na função de decisão, e uma matriz de similaridade. Ele calcula as margens, né, e ele verifica quando as margens estão boas. E quando é que elas estão boas? Quando não existem elementos classificados errados. Tá? Ele escolhe de forma randômica alguns elementos classificados errados, tá? E usa isso aí para calcular um erro. Tá? E aí ele encontra os vetores de suporte, armazena com seus labels e usa esses vetores de suporte junto com a matriz de similaridade, junto com a função de decisão para predição. Tá? Depois a gente vai ver mais detalhes. Aqui eu tenho um banco de dados que eu separei com o banco íris, eu separei meu x e y, separei um treino e teste, usei um kernel linear, treinei e aqui plotei a superfície de busca. Você vê que a separação aqui linear, né? E quando eu uso um kernel RBF, ele usa uma separação não linear aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Na semana a gente vai voltar para vídeos de concurso no próximo vídeo, tá? E na semana que vem a gente continua com a série Como as Máquinas Aprendem. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando simplificar ao máximo o que é possível o entendimento desses modelos e é nesse ponto que a gente vai continuar. Tá? Obrigado e até mais.